Salve, querido primo distante, tudo tranquilo? É óbvio que eu ia dizer isso, né? Você já espera, se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu sempre começo o vídeo falando dessa maneira. Salve, querido primo distante. Mas às vezes não seria tão óbvio. Quem sabe eu faço um vídeo que eu não coloque isso. O fato é, independente da sua pesquisa, se ela é familiar, se ela é uma pesquisa acadêmica, é importantíssimo que a gente esteja atento a esse aspecto óbvio, que nem sempre ele é tão óbvio. Meu nome é Richard Altman, sou pesquisador e amo pesquisar qualquer tipo de história. Bora lá então. O óbvio às vezes é muito óbvio, mas o que é óbvio para mim, às vezes não é óbvio para você, ou o que é óbvio para você não é para mim. Isso é importante a gente sempre estar levando em conta dentro das nossas pesquisas. Se a gente tem conclusões mais simplificadas, um olhar mais simplificado sobre determinado assunto, pode ser que a gente esteja equivocado, caindo num erro de tomar uma decisão, de tomar uma conclusão precipitada que seja errônea, seja simplista. Por isso que eu falo sempre da importância de você estar olhando todo o contexto da sua pesquisa, porque é isso que dá um parâmetro e uma base importante para ela. Bom, esse é um fato que eu mesmo já cometi algumas vezes dentro da pesquisa, de tomar um fato simplesmente como verdade, sem verificar outros dados que possam colaborar para que essa informação esteja correta. Pode ser que eu ainda cometa esse tipo de erro? Claro que pode, mas é muito mais difícil. Hoje eu sou bem mais criterioso em analisar os dados e eu já tenho alguns pés atrás antes de comprovar alguma informação. E como exemplo, eu queria compartilhar com vocês que eu ouvi esses tempos de um podcast do Ivan Mizanzuki, que fez o caso Evandro, e agora ele está fazendo o caso Leandro Bossi. Enfim, o fato é o seguinte: em determinado momento em que ele está explanando sobre um determinado contexto lá, ele está falando sobre os peritos que necessitavam viajar para o litoral daqui de Curitiba, porque não haviam peritos, nenhum tipo de perito, no litoral, para as urgências que acontecessem lá na região. E ele estava investigando o fato de que, quando o corpo do menino Leandro Bossi foi encontrado, ele queria saber quem foi o perito que esteve lá no local para ver a situação, se de repente houve foto, já que não houve laudos daquele momento. E o que ele fez? Se baseando um pouco na história do caso Evandro, que foi o seguinte: quando o corpo do menino Evandro foi encontrado lá em Guaratuba, não havia nenhum perito lá na região. E ele verificou o seguinte: no dia em que foi encontrado o corpo, saiu apenas uma viatura aqui de Curitiba no dia em direção ao litoral. Só que aquela viatura tinha ido fazer um outro caso lá, se não me engano, algo florestal, alguma outra coisa assim. E não mencionava nada em relação ao corpo do menino. E entrando em contato com este perito, que ainda estava vivo, e cedeu uma entrevista para ele, ele teve a seguinte resposta: de que eles se dirigiam ao litoral para fazer alguma ocorrência que estava por lá, e se de repente houvesse outras ocorrências na região, eles iam atender e resolvia tudo por lá e voltava para Curitiba. Só que quando voltavam, eles não anotavam o que deveria ter sido feito, o que aconteceu lá no local, todos os demais. Somente aparecia a primeira ocorrência. Indo por essa lógica, ele fez a mesma coisa em relação ao caso do Leandro Bossi. Ele olhou: olha, existe aqui um perito que está saindo fazer uma ocorrência, se não me engano, num presídio no litoral, e só consta isso para ele. Então eu vou entrar em contato com ele, que é ele que fez, porque era a única pessoa que tinha ido para lá na região naquele dia, algum perito. Só pode ter sido ele. E quando ele entrou em contato com esse perito, que ele conseguiu também, a resposta foi: não fui eu. Eu não fui lá fazer a perícia daquele corpo. E aí nesse momento, eu escutando, eu pensei assim: ué, mas era óbvio que era ele, porque o procedimento é o mesmo. Então o único perito que estava na região, saindo aqui de Curitiba, era ele. Pronto, tá feito, é aquele lá. Mas não era. E depois ele conseguiu localizar que havia sido outro perito de outra maneira. O fato é, era óbvio que era aquele perito.
E não era óbvio. E quantas vezes das nossas próprias pesquisas a gente toma os dados como obviedade e eles não são, a gente não se aprofunda nas informações, nos dados que a gente tem, nas fotografias, nos objetos, e às vezes a gente fica nessa simplicidade, nessa algo raso das informações e não se aprofunda para verificar se determinada informação é aquela mesma. A gente encontra lá um nome num registro, pronto, descobriu tudo. A gente não busca ir atrás de outros registros que possam bater as informações para a gente poder olhar assim, é realmente aquela pessoa, bateu todas as informações em aquela pessoa. Agora sim, agora eu tenho certeza. Não, muitas vezes a gente vai na primeira. Bateu o nome, bota na árvore genealógica. Vamos fazer crescer essa árvore. Ontem mesmo, conversando com uma amiga, ela falando desse aspecto da dificuldade que ela está tendo de avançar em um ramo familiar, porque a família dela, que ela tem pesquisado, é do Piauí. E os nomes não batem numa determinada certidão. Está um nome com outro sobrenome, no outro registro está outro nome que não bate. E ela falou assim que ela tá ficando louca por causa disso, né? Que não consegue avançar porque as informações em nenhum momento batem para ela botar essa comprovação dentro da árvore genealógica e poder avançar na pesquisa. Isso sim é correto. Não, a ideia não é vamos avançar a qualquer custo, porque a qualquer custo a gente vai em algum momento cometer esse erro. E aí numa pesquisa genealógica, o caso aqui, a gente vai para uma linha que não tem nada a ver com a nossa. Faça esse exercício de pegar, quando você tiver uma informação, você não se precipitar e tentar comprovar ela de diversas outras maneiras. É importante para que você tenha uma sustentação, você tenha um apoio de outras bases para você subir melhor. A nossa pesquisa genealógica, quando tem sustentação, ela permanece, ela tem força para se sustentar. Eu mesmo, já em determinado momento lá atrás na minha pesquisa, eu botei um ramo lá que hoje eu vejo que tipo, não tem nada a ver, né? Tipo, eu tive que alterar porque eu busquei uma informação, acreditei nela e fiz um caminho errado. Depois de um tempo, eu olhei assim, não, estava errado essa informação, tive que corrigir e fazer certo, né? Buscando informações mais concretas. Enfim, é isso que acontece. Então, se você ainda não cometeu esse tipo de erro, busque não cometer. Faça esse exercício de se aprofundar, de criar uma base sólida em todas as informações que você for encontrando dentro da sua pesquisa, das histórias orais também, para que ela tenha força a sua pesquisa genealógica. Já aconteceu isso com você alguma vez na pesquisa? Espero que sim, né? Espero que não seja somente comigo que acontece isso. Grande abraço.